E a gente não pode ajudar o cliente a propagar uma mentira. Então as pessoas estão vendo isso e elas estão obstinadas por performance, por ganhar dinheiro, e tudo é dinheiro, e são 10 posts por dia e 1000 stories. Às vezes você tem que sentar com o cliente e falar, calma, vamos entender qual é a sua visão de futuro. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod. Episódio hoje super especial. Tô aqui com a Mayara, fundadora da Carp. E fazia tempo que a gente não trazia uma liderança feminina aqui dentro. Olha só. Ó, você já viu? Olha só, a última eu já vou começar. E já vamos levantar essa bandeira, mas calma, Mayara, calma, tem tanta coisa legal. A gente tava brincando aqui agora há pouco, pessoal, para vocês que estão vendo a gente nesse momento, tá assistindo pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, sei lá, mas já tava numa resenha super bacana. Então, Gui, agora é o meu pedido público, a gente precisa ter o hack do hack. Aquele hack que começa antes mesmo do Pod começar, porque tem muito conteúdo de valor. Então fica a dica, joga lá o pedido de compra, a gente aprova no sistema e vambora. Galera, mas de novo, Má, seja bem-vindo aqui ao Pod. Obrigada. Tava ansioso por isso, acho que hoje a gente vai conseguir ter um papo, vou tentar extrair o máximo possível de insights, que eu acho que você tem uma mentalidade interessante para que as pessoas realmente tenham um pouco do seu ponto de vista. Eu acho que falta um pouquinho dessa delicadeza, um pouquinho do cuidado, do carinho com aquilo que você está fazendo. E eu acho que eu vejo muita pressa no nosso mercado, muita velocidade. Você tem que imprimir velocidade, você tem que fazer peça, volumetria, e aí taca tráfego e faz a coisa girar, e escala. Mas escala o quê? Essa é a minha pergunta. A gente vai escalar o quê? A gente falou sobre alguns clientes, óbvio, se você quiser também fazer merchan, faça o que você quiser. A casa é sua, tá bom? Então seja bem-vindo ao Pod. Primeiro, obrigada. Tô muito contente de participar. Esse é o primeiro podcast que eu participo, então tô inaugurando, né, um formato novo. Eu uso bastante as redes sociais, eu gosto disso, Total. Mas de um pod eu nunca tinha participado. A gente vive na era da performance, né? As pessoas estão ficando milionárias antes dos 30, com 15 anos. Tomando antidepressivo também. Então a gente vive numa era onde as pessoas não querem construir uma base, elas já querem ir pro final. Exato. Né? E muitas vezes eu acho que o nosso mercado até tem um pouco de culpa nisso, em vender às vezes o que o cliente não precisa, só porque, enfim, né? Muitas vezes eu também já tive clientes que eu poderia não ter pegado. Né? Aquele cliente não estava preparado para aquilo que eu tinha que entregar, e às vezes você fica até com aquela percepção da pessoa de que o seu serviço não tem o valor que ele tem, porque a pessoa não estava ainda preparada, aquela marca, aquela empresa ainda não estava preparada para aquele serviço. Então é isso, as pessoas vêm atrás da gente buscando uma coisa que elas não sabem exatamente se é aquilo que elas precisam. Sim. E cabe a nós, né, olhar e entender para onde esse cliente quer ir, qual é a capacidade que ele tem. A gente estava falando dos 100 metros, né? Eu costumo falar, quais são os próximos 100 metros, né? É o que eu consigo enxergar, os próximos 100 metros. E às vezes a pessoa, ela não sabe, ela está pensando daqui 2 anos, 3 anos... que é importante, sem dúvida alguma é importante, mas ela não está entendendo o que ela pode fazer realmente bem agora. Ela está só projetando para o futuro. E o futuro, às vezes, não chega. Exato. Né? Ou não como a gente gostaria. Ou não como deveria. Exatamente. Mas, até para a gente continuar esse papo, eu acho que era legal a gente dar o contexto. Tem gente que, com certeza, conhece, tá no dia a dia, você tá lá no Partners, você interage bastante com quem tá lá dentro, mas tem gente que não conhece. Eu queria que você desse uma geral em um tweet, o que é a Carp, para a gente entender, porque isso para mim é um fator primordial para a sequência desse papo, para onde eu quero levar de verdade e gerar o máximo de provocações, porque eu acho que a nossa área está pecando pesado nisso. Então hoje o que é a Carp? A Carp é um escritório de soluções criativas para gestão de marca. Excelente. A gente não tem um serviço encaixotado, na verdade. Padrãozinho, padrão. Né? Batata média, hambúrguer e refrigerante. Exatamente. Não. A gente consegue entender qual é a essência do cliente e qual é o impacto que ele quer gerar.
Às vezes até mais que ele, né? A gente conversou isso. Até mais que ele exatamente. Próprio, o tamanho do conhecimento. Exatamente. E a gente está aqui para solucionar, né? Ajudar o cliente a solucionar e para ajudá-lo a encontrar respostas para algumas perguntas que ele nem sabe que ele deveria se fazer. Né? Então, a Carpe, ela atua tanto com branding como soluções para comunicação a partir de uma base criativa. Entendendo o DNA das marcas, entendendo as pessoas que estão por trás daquelas marcas, né? As marcas geralmente nascem por conta de um sonho, né? Um sonho, um inconformismo. A gente fala muito na nossa área, né, de que as marcas nascem para resolver problemas. Exato. Muitas vezes não. Às vezes a marca nasce porque você deseja fazer algo diferente ou porque você espera algo diferente para sua vida e naquele lugar onde você tá, você não consegue. Primeiro a gente entende por que a pessoa tá ali, por que ela resolveu fazer aquilo, a pessoa por trás da marca. Então eu acho que esse é o principal diferencial da Carpe hoje, a gente entender as pessoas que criaram aquilo, que tiveram aquela ideia, as pessoas que trabalham naquele lugar e... Falei aqui antes, né? Devíamos ter gravado o backstage. Vamos fazer isso. Mas a marca não pode olhar da porta para fora. Só. Apenas. Né? Total. Ela tem que olhar também da porta para dentro. E muitas vezes a marca é incrível, maravilhosa no Instagram, mas na verdade ela não consegue entregar aquilo que ela promete. E a gente não pode ajudar o cliente a propagar uma mentira. Ou a gente ajuda ele a fazer com que aquilo seja verdade e mostra caminhos para ele, fala, olha, para que isso aqui seja verdade, por que a gente não vai por esse caminho? Né? Ou a gente fala, vamos rever essa promessa? Má, você acha que falta coragem? Porque assim, eu concordo 200% com o conceito que você, com essa provocação que você traz. Mas às vezes eu acho que falta ou coragem ou iniciativa. Entenda a coragem como uma iniciativa da agência ou do profissional de marketing questionar isso. Que nem, enfim, não vamos expor, mas a marca quer se posicionar com um slogan, com uma promessa X, mas na verdade ela tem zero daquilo hoje. Ela deseja isso é o cume do Everest, mas não é o presente hoje. O presente está numa planície ainda. Então, para o profissional, você acha que faz sentido ou falta essa provocação diretamente para a marca e questionar a marca se ela realmente tem certeza, os dois pés estão firmes no chão? Eu acho que uma agência de comunicação, marketing, publicidade hoje, ela atua como um parceiro do negócio e não como um prestador de serviço. Sim. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando você olha para o seu cliente e você entende que você está ali para ajudar ele a crescer, sim, e para que você também cresça junto com ele, é muito legal você crescer junto com o cliente, você aprende muito no projeto. Mas todo mundo precisa de dinheiro, né, Ti? E eu acho que muitas vezes a gente deixa, e eu me coloco no bolo, porque já aconteceu também, sim. A gente deixa de se posicionar da maneira que a gente gostaria, né, ou olhar para aquele negócio como a gente gostaria. Porque você precisa daquele dinheiro, você está lá com o seu time, você precisa pagar aquelas pessoas, tem que honrar. Você precisa honrar os seus compromissos. E 2, porque às vezes você também não está com isso muito bem resolvido, você também não entende. Você, às vezes, também está fazendo exatamente como um cliente no seu negócio. Eu acho que a minha mentalidade para isso mudou quando eu olhei para dentro de casa e falei, calma aí, as coisas aqui também não estão legais. Que foi, inclusive, quando eu conheci o Partners, né? Excelente. Você precisa ter essa noção. Eu acho que quando a gente conquista essa noção de negócio, quando a gente olha para o nosso negócio como um negócio, quando a gente olha da porta para dentro, para as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas têm que acreditar no que você está fazendo, porque senão elas vão estar ali também só pelo dinheiro. Então, é tudo um conjunto de elementos que faz com que você consiga oferecer algo para o cliente, que é o que ele precisa, e que ele compre isso. Porque o cliente já chega, às vezes, com a estratégia pronta. Total. Porque ele tá vendo as pessoas ficando milionárias na internet, né? Ele tá vendo as pessoas bombando no Instagram. Muitas vezes jovens ainda, né? Muito jovens, muito jovens. Esses dias eu tava falando pro meu marido, né? Eu tenho 34 anos, o meu marido tem 40 e a gente não ficou milionário antes dos 30. A gente ainda não tá milionário. E eu tava falando, cara, mas eu não troco as coisas que eu vivi
com 18, com 19, por ser milionária, porque essas coisas construíram um repertório que talvez as outras pessoas não tenham. Isso me ajuda a ser criativa no meu trabalho, né? Total. Então, as coisas que eu fiz, as loucuras, você viver, tem uma coisa que não volta, que é essa juventude, assim. Por mais que a gente seja muito jovem, a gente continue muito ativo em tudo, tem um momento que a gente tem uma certa inconsequência Sim. não volta. E você cria coisas interessantes também naquele momento, né? Então as pessoas estão vendo isso e elas estão obstinadas por performance, por ganhar dinheiro, e tudo é dinheiro, e são 10 posts por dia e 1000 stories. Às vezes você tem que sentar com o cliente e falar, calma, vamos entender qual é a sua visão de futuro. Por que você está fazendo isso que você está fazendo? Por que você quer 20 posts por dia? O que você acha que isso vai te trazer? E não se posicionar como a pessoa que está brigando com o cliente, né? É ser o parceiro dele, entender junto com ele. Eu acho que isso é um diferencial. Existe essa forma, né? O mercado, acho que agora está um pouco menos, mas no início tinha muito disso de ter essa multidão. E as marcas, os pequenos negócios, eles queriam multidão, seguidor. E era o que eu brigava contra no meu tempo de agência. Eu falei, cara, quantos contratos você precisa por mês? 10. Então por que tu quer ter 30 mil agora? Isso não vai fazer sentido. Calma, faz bem feito com esse. Cresce, faz bem feito, cresce. Porque senão, se você quer só número, isso é muito fácil. Eu recebo lá direct no Instagram 500 vezes por dia gente querendo que eu compre seguidores, pessoas mortas da Índia lá, que vão ser perfis que vão pulverizar a minha rede social, e a vida não é assim. Mas eu acho que essa colocação que você está trazendo sobre o cuidado, eu vejo muita agência que eu trabalho com branding, eu faço branding, faço full service, eu faço performance, eu faço isso, faço aquilo, tá ok. Mas não faz de verdade não, tá? Você pode criar logotipo e pegar o conceito pré-existente na cabeça do seu cliente e colocar aquilo numa imagem linda para ele. Cara, isso não é branding. Então, assim, esse trabalho, quando a gente se deparou, que a gente conversou, você me apresentou um pouco do que você faz, a estrutura que a Carp faz, me surpreendeu positivamente. Que bom, fico muito feliz. E eu acho isso excelente. E eu gostaria até que mais agências, porque o mercado é gigante, tem para todo mundo, mas que mais agências tivessem esse cuidado. Porque eu acho que esse cuidado fideliza, esse cuidado constrói o seu próprio brand também pessoal, porque vai tendo aquele cascateado de indicações, né? Uhum. Isso vai acontecendo, mas eu acho que falta. Eu acho que a gente acaba colocando muito pacotão, muito cross assim na frente do cliente, é isso aí, compra isso daqui, que isso aqui vai resolver a sua vida. Compra isso aqui, e depois pulo pro próximo. A gente tem nós, especialistas da área, né? Pessoas que... Eu trabalho com o que eu trabalho há 14 anos. Né? E eu vivi vários momentos, enfim, ao longo desses 14 anos. Você construiu sua carreira em cima disso, né? Eu construí a minha carreira em cima disso. Quando eu trabalhei na indústria farmacêutica, quando eu trabalhei também com marketing esportivo, né? Fazendo a gestão de carreira de atletas. Enfim, eu fui construindo isso ao longo do tempo. Primeira coisa sobre números, né, que você falou. Eu gosto de falar para o meu cliente o seguinte, então vamos supor que você é um dentista. E aí você atenda pessoas a cada 1 hora. E uma pessoa vai lá no seu consultório e fecha um tratamento com você. E ela precisa mais ou menos de 10 horas dentro de um mês para terminar o trabalho dela, né, o tratamento que ela está fazendo. Você trabalha das 8 da manhã às 8 da noite. Vamos colocar bastante tempo aí, tem que trabalhar bastante. Das 8 às 8 da noite. Você tem uma limitação de atendimento, certo? Sim. Você tem uma limitação. Você vai atender a cada 1 hora uma pessoa e tudo mais. Quantas pessoas são? São 100 pessoas. Quantas pessoas você tem no seu Instagram? 1000. Você conseguiria atender essas 1000 pessoas? Não, todas essas pessoas poderiam ser seus clientes, porque todas têm dente, assim, a gente espera que todas tenham. Parte do princípio que? A gente parte do princípio que elas tenham. Então, por que você quer ter 20 mil seguidores? Por qual motivo?
eu acho que a gente tem que perguntar pro cliente. Porque às vezes o cara fala assim, poxa, eu acho que isso me traz uma relevância. Eu acho que quando o paciente olha lá e vê que eu tenho 20 mil seguidores, ele subentende que eu sou bom. Às vezes a gente não ouve o cliente, a gente só julga ele querer ter 20 mil seguidores sem entender o porquê. Às vezes esse cara acha que isso é o que faz ele ser relevante. É o nosso papel como profissional dizer para ele que não e mostrar para ele como que ele pode se tornar relevante na área que ele atua, né? Primeiro, isso é um ponto. O segundo ponto é que o nosso cliente está sendo educado por pessoas que não são do nosso mercado. Total. Né? Então ele tem os gurus da internet, do 7 em 1, do 7 em não sei o quê, e, enfim. Isso faz com que o cliente fique numa zona assim de ansiedade. O cliente está ansioso e ele está vendo as outras pessoas ganharem muito dinheiro e ele acha que isso é muito simples. Não, é só fulano lá falou que para eu bombar no Instagram eu preciso postar 20 stories por dia e ter um post às 9 da manhã, que é o melhor horário, meio-dia, melhor horário, e 18 horas, entendeu? É isso, o nosso cliente está sendo educado por pessoas que não são do nosso mercado. E eu não estou questionando essas pessoas, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem cliente que precisa desse curso para iniciar, para começar. Quando ele chega na Carpe, Thiago, eu faço uma conversa com ele e eu vou entendendo quais são as percepções que ele tem sobre branding. Às vezes o cliente acha que branding é logo. Eu vou brincar com isso. Exatamente, às vezes o cliente acha que é isso. O cliente tá errado, eu vou ficar puta com o cliente porque ele acha que o meu... Não, eu explico para ele, falo, não, ó, isso daí é um elemento, a parte visual é um dos elementos de construção de marca. Você tem isso, aquilo outro. Então, o nosso papel é educar o nosso cliente, porque ele não está sendo educado por uma pessoa que é do nosso mercado, ele não sabe. Tá? Então, eu acho que esses pontos são importantes. E quando você faz esse primeiro passo, que é esse mergulho profundo, né, na pessoa, no tom de voz, na promessa, na empresa, e esse mergulho, ele acontece de uma maneira muito tranquila, não é uma coisa acelerada, um papo rápido. E essa profundidade, na minha visão, ela é de suma importância para a construção de base. E é essa base que vai te carregar lá na frente, quando você tiver qualquer soluço, quando o mercado virar, quando tudo acontecer, essa base que você sangrou agora para construir de marca de verdade, é o que vai te posicionar para muitas coisas que a maioria reclama. Ah, eu não consigo ter margem. Ah, porque eu venho proposta muito barata. Porque tal coisa, eu tenho rotatividade, tenho turnover muito grande. Porque você não fez o fundamento bem feito lá no início. Não, e as pessoas estão o tempo inteiro mudando a estratégia. E a gente trabalha com ferramentas, né? Então, se a gente for pensar no Instagram, o Instagram está o tempo inteiro mudando a maneira que ele faz a entrega, o algoritmo, isso, aquilo, outro. Se você não for consistente numa proposta de valor, você não vai conseguir sobreviver ao longo do tempo. Fato. Ponto. Entendeu? A não ser que você, sei lá, por exemplo, às vezes o cliente fala assim, não, mas eu não quero aparecer. Precisa aparecer? Cara, se você quiser vender coisas na internet, é interessante que você apareça. Mas existem inúmeras outras possibilidades. A gente não pode achar que o remédio para toda dor de cabeça é, sei lá, um paracetamol. Eu não sei se você tá com enxaqueca, eu não sei se você... Qual é a causa? Disso, né? O cliente às vezes vem com um problema que você acha que você tem a resposta do problema, mas às vezes você não tem. Porque se você não identificar o que causou esse problema... Você não vai conseguir atender o cliente direito. Você não vai conseguir entregar o que ele precisa. E quando você não entrega o que ele precisa, ele acha que custou muito caro. Ele acha que não valeu a pena, né? E muitas vezes você tem que falar para o cliente também qual é o BO dele, né? E isso, às vezes, te coloca em situações de se indispor de alguma maneira com o cliente. É desconfortável, mas acho que é necessário. As pessoas são muito apaixonadas pelos negócios, né? Eu atendia muito... Ó, fiquei perdida no microfone. Eu atendia muito cliente pequeno. Esse cliente não tem um suporte. Sim. Ele faz... Então, vamos supor que esse cliente, sei lá, ele
seja um artista plástico, tá? Que tá começando, que eu vi o quadro ali, lembra? É um artista plástico que tá começando. É ele que responde os pedidos de orçamento no WhatsApp, é ele que posta no Instagram, é ele que compra tinta, é ele que faz o financeiro, é ele que embala a arte, é ele que coloca no correio. Ela que faz tudo. Essa pessoa faz tudo. Se você não entender essa particularidade desse cliente e entender de que maneira que você de fato pode ajudá-lo, ou se em algum momento você olhar para ele e falar assim, olha, eu não estou conseguindo fazer o que a gente precisa, porque você não tem tempo e não consegue me passar as informações que eu preciso para dar sequência no seu trabalho. Às vezes a gente tem medo, Thiago. Eu já tive muito medo de falar, porque você precisa do cliente, você tem conta para pagar. Sim. E você às vezes tem medo de bater de frente com o cliente. Mas outro dia um cliente falou para mim assim, eu falei, desculpa, né? Às vezes a gente tem que falar umas coisas assim, eu acredito no seu projeto, entendeu? Eu acho a sua ideia ótima, mas é uma promessa que nesse momento a gente não pode cumprir. Não quero que vocês fiquem chateados. Ele falou, Mayara, se você tá atendendo clientes... Ele falou, se você tá atendendo clientes que com tudo que você me falou agora ficam chateados, esse cliente não é pra você. Perfeito. Eu fiquei tão feliz, porque Sim. Você fica assim, sem jeito de falar com a pessoa, porque é isso, as pessoas são apaixonadas. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. A Carpe é uma extensão da minha vida, entendeu? Eu fui amadurecendo e ela veio amadurecendo junto. O meu filho tem 8 anos hoje e a minha empresa tem 14. Então, assim, as modificações da minha vida aconteceram enquanto a Carpe também acontecia. E a Carpe, ela me deu muitas possibilidades de conhecer pessoas, de estudar coisas novas, de ter situações muito agradáveis, assim, de vida mesmo, que ela pode proporcionar financeiramente falando. Outras pessoas que trabalharam comigo e falam, poxa, você me deu uma oportunidade, agora eu tô trabalhando numa empresa assim, fazendo exatamente o que eu queria. Isso que você me ensinou, eu apliquei lá, me ajuda e deu certo. Isso é muito relevante para mim, porque não é só pelo dinheiro, mas também pelo dinheiro. Novamente, a gente tem compromisso, precisa pagar um monte de coisa, mas eu enxergo um impacto nisso. E quando eu deixo de falar para o meu cliente o que ele precisa, só para não me indispor com ele, eu estou perdendo de crescer, porque se ele ficar melhor, eu melhoro junto. Sim. E eu tô deixando de oferecer um conhecimento para uma pessoa que está me pagando para isso, simplesmente porque eu não quero me indispor. Isso é egoísmo, né? Então, eu acho que você olhar para a relação que você tem com o cliente dessa forma, se o cliente for um cliente que tá afim de crescer, isso só vai te levar para frente, né? Mesmo, assim. Se for uma pessoa séria, uma pessoa séria, comprometida. As pessoas, às vezes, não são comprometidas com os negócios. Eu acredito, eu vejo bastante. As pessoas não são, elas não têm comprometimento com o horário, que parece uma bobagem, entendeu? Mas você não esquece de uma reunião. Pode acontecer um imprevisto, acontecer alguma coisa, esquecer de uma reunião, você não esquece. Às vezes as pessoas esquecem de uma reunião, entende? Ou elas acham que você tem que estar mais preocupada com o negócio dela do que ela própria, né? E se a gente não for conseguindo se posicionar com o cliente em relação a essas coisas, a gente começa a ter dificuldade de implementar os nossos projetos e de ter os cases que a gente precisa para conseguir os clientes que a gente quer. Nossa, né? total. Então, eu acho que esse posicionamento, esse relacionamento com o cliente é algo muito, muito importante. A gente, dentro do programa, hoje, quando a gente está gravando esse pod, hoje é dia 14. Hoje é dia 14. A gente está gravando esse pod, são 132 agências dentro de casa. Cheguei, eram 70. Chegou a 70. A velocidade que isso cresce. E eu vejo assim, eu falo, e as pessoas falam, nossa, que legal. Eu falo, cara, não, isso não é legal. Porque eu falo de verdade, o meu time é mais apaixonado pelo negócio do que o próprio empreendedor. E não é pelo negócio partners, não, pelo negócio dele. Eu falo, nossa, que legal, seu time é comprometido. Eu falo, não, você não está entendendo. O meu time gosta mais da agência do que o próprio dono da agência. Como que você sabe isso? É simples. Ele faz mais um cabo de guerra para tentar manter tudo que ele sempre fez durante 10, 15 anos e não deu resultado,
que já rodou 400 pessoas que ele contratou e demitiu, um monte de cliente foi embora, e ele tá agarrado na convicção, e meu time tá tentando puxar e não desiste do cara. Eu não vi de verdade, um ou outro nessa história toda, que eles de verdade levantaram e falaram assim, Thiago, não tem como. Porque a gente já tentou de tudo, e o empreendedor não vem, o empreendedor não vai aceitar isso. Então, acho que quando a gente quer pedir ou busca o cliente ideal, aqui vem uma provocação minha. Cara, seja você também um cliente ideal. Sim. Seja o cliente que você quer ter no seu portfólio. Se você é um cliente que reclama, que briga, que faz... Cara, provavelmente você vai atrair isso para você também, porque você vai gerar conexão, vai gerar rapport com esse tipo de pessoa. Por isso que eu acho que é a base do trabalho que a Carpe faz, de buscar essa profundidade de DNA do que é a pessoa, ela é tão importante porque a partir daquilo eu tenho uma base tão firme para conseguir prosperar, para conseguir crescer, para conseguir ver um negócio, para conseguir buscar parceiros, novos modelos de produto e tudo mais, porque a base e o fundamento tá bem feito. Não é o hackzinho, não é aquela sacadinha do meio-dia que vai fazer diferença. É o quão profundo é o conteúdo que você está trazendo, o quão interessante é a sua vida que você está dividindo com as pessoas e a vida como ela é. Então, acho que falta muito disso. E você, por estar muito presente também nas redes sociais, você acaba criando uma estratégia, não sei se você me diz aqui se ela é intencional ou não, mas naturalmente você cria uma estratégia muito grande porque você fortalece a Carpe, naturalmente, mas também fortalece a liderança, a fundadora da Carpe. Então você tem que ninguém quer saber se o homem ou a mulher perfeita. A gente quer o homem, pai de família, a mulher, mãe de família, que leva o filho na escola, que fala que tá com dor de cabeça. Então, assim, a gente quer de verdade mais autenticidade. E isso tá fazendo diferença para você. Faz total diferença para mim. Me traz acessos que são importantes. E mais do que isso, me tira de um lugar linear. Excelente. E por que eu digo isso? Porque quando você pensa em fazer a gestão da sua marca pessoal, independente do negócio que você tenha, você nunca começou do zero. Uau. Então hoje, com a uma rede, assim, muito engajada que eu tenho, principalmente no direct, as pessoas conversam, eu bato papo mesmo, eu gosto, eu tô ali porque eu gosto. No começo eu não tinha uma super estratégia. Hoje eu escolho muito bem os recortes que eu quero colocar ali, principalmente porque hoje eu quero me posicionar como uma empresária, né? Então eu tenho outro negócio também. Então, para mim é muito importante desvincular de alguma forma a Carpe em determinados momentos para que as pessoas olhem para mim e entendam que eu posso fazer outras coisas. Então, se amanhã eu decidir que não é mais a Carpe que eu quero ter, eu não vou estar começando do zero. As pessoas já me conhecem, já conhecem o meu nome. Então, eu acho que esse é o principal diferencial de você ser ativo nas suas redes, né? É uma ferramenta muito importante. Agora, evidente que referencia a procedência da Carpe. Tem coisas muito boas e coisas muito ruins também. Porque, por exemplo, a pessoa contrata a Carpe, ela acha que ela tá me levando completamente de brinde. Então, ela acha que eu vou participar de todas as reuniões, de todas as decisões, ela acha que eu sei qual é o post que vai para a rede social dela hoje. Sabe o post de hoje? Não, eu não sei, infelizmente. Ou felizmente, o time tá crescendo, bom, né? Que bom, né? Tem os clientes que olham e falam assim, poxa, que legal te ver crescendo e tal. E tem o cliente que fala assim, não, era muito melhor quando eu conseguia falar com você. Então, assim, o Lucas me falou uma coisa que foi muito interessante. Na verdade, para mim, não. Ele falou numa mentoria que a gente teve sobre a experiência do cliente, que eu tava falando sobre esse tipo de reclamação, né? Ele falou, Mayara, os reclamadores sempre reclamarão. Sim. E isso foi muito importante para mim, que eu ficava tentando administrar isso, porque eu entendia que quando a pessoa me via no Instagram e ela contratava a Carpe, parecia que era uma farsa eu não estar em alguns momentos do projeto dela. Eu entendo, eu compreendo o que a pessoa sente. O que eu comecei a fazer? E para isso que serve esse tipo de coisa, né? Essas coisas acontecem para isso, a gente tem que olhar por esse prisma. Eu comecei a falar para o cliente lá na primeira reunião em que etapa do processo que eu tô presente. Eu não tinha isso. Então, normal o cliente ficar perdido. Eu não deixava claro para ele.
Então, geralmente, quando a gente está enfrentando esse tipo de problema, o problema é a gente. Eu não deixava claro. O primeiro passo do problema é você. Pois é, eu não deixava claro. Então, eu comecei a deixar claro. Eu comecei a falar na Carpet, no meu perfil pessoal também, sobre o meu time. Hoje eu tive uma reunião com o meu time. Eu fui começando a dar créditos para as pessoas ali que trabalham comigo dentro da minha rede, para que o cliente entenda que não fui eu que fiz aquilo. Exato. Estando bom ou estando ruim, não fui eu que fiz aquilo, né? Eu posso ter participado de alguma etapa, principalmente das etapas estratégicas, mas eu não estou em todas as etapas. Mas a rede social, ela mudou o meu jogo, assim. Eu acredito que mudou o jogo, sabe? Primeiro porque a pessoa, quando alguém te indica ou ela te encontra em algum lugar, ela vai na sua rede social ver, então ali tem um mini currículo meu que não tem a ver só com as minhas habilidades técnicas, né? Mas com quem eu sou, porque eu não sou publicitária. Apesar de ser a minha formação, eu não sou, isso não me resume, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu gosto de sair, eu gosto de beber, sou normal. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, Mayara, nossa, eu vi que você tava num bar e você postou uma caipirinha e não sei o quê. Isso não te prejudica profissionalmente? Cara, se o meu cliente olhar pra mim, me ver bebendo e achar que isso interfere no meu trabalho... ele contrata outra pessoa, entendeu? Que talvez atenda melhor as expectativas dele. Cara, excelente. Isso é importante também, né? Porque às vezes a gente fica também se colocando numa caixa, né? Se encolhendo pra caber. Aí, cara, se eu pego um cara mais conservador, eu vou ser super séria com ele. Se eu pego uma pessoa mais... enfim, mais descolada, eu vou ser... Não, eu sou assim... você se conhecer, você se entender. E por isso, Thiago, que eu falo que é tão importante a gente entender quem é a pessoa atrás da marca. Porque isso faz diferença. Sim. Até na hora de você criar a estratégia para a pessoa, ou na hora de você falar alguma coisa para ela que você precisa falar, entendeu? Na rede social eu vejo que esse é o impacto que gera. Eu vejo você trazendo isso, e você levantou essa bola, super importante. Muitos tentam se adaptar ao perfil do cliente e perde a autenticidade ou o que gostaria de fazer, aquele rapport, aquela conexão com ele por causa do faturamento. Eu entendi que em um momento da vida isso é importante, mas isso não pode ser a sua vida toda. Então, quando você é um dono de uma agência e você está tentando de todos quanto é forma reter aquele cliente ou ganhar aquela conta, mesmo você já entendendo que tem vários elementos ali e aquela vozinha dentro de você já está dizendo acho que não vai dar certo, e você tenta forçar a barra, você deveria escutar mais a sua voz, porque não vai dar certo mesmo. E eu entendo que você ter a sua personalidade, a sua própria personalidade, o seu próprio DNA da sua agência, do seu negócio, você como empreendedor, você vai afastar um monte de cliente que não se identifica com você. Ok? É uma limpeza de carteira. Mas você, ao mesmo tempo, também vai atrair um monte que se identifica com você. E é muito legal você trabalhar com as pessoas que compartilham da mesma visão de mundo que você. Fica muito mais fino. O impacto que você pode... Veja bem, eu tenho uma capacidade de atingir poucas pessoas. Se a gente for considerar um trabalho B2B, eu vou atingir poucas pessoas. Agora, se você parar para prestar atenção que você ajuda o seu cliente a fazer uma entrega melhor para o cliente dele, isso melhora a vida daquela pessoa, você entende que o seu trabalho vai muito além da pessoa que você está atendendo. Então, por exemplo, você conhece esse projeto, eu estou fazendo um projeto agora, que nesse projeto existe uma ideia que muda completamente a maneira de se enxergar relações de trabalho. E eu acredito muito nisso. E a partir do momento que eu acredito muito nisso, eu vibro, eu falo, cara, eu não acredito isso daqui rolar desse jeito, imagina quantas vidas e não sei o que, vai ser gigante, vai crescer. Isso te move, isso faz você acordar e você ter muita vontade. Quando você tem um cliente que a visão de mundo dele, óbvio que o mundo ideal, tá? Não tô querendo romantizar o trabalho. Às vezes a gente vai atender pessoas que completamente diferente. Mas se você
traz para perto de você pessoas que compartilham da mesma visão, você tem essa motivação. Se você traz pessoas que destoam muito da maneira que você enxerga o mundo, você vai ter muita divergência. Você vai ter muita refação. Você vai ter muita dor de cabeça. Você vai ter muita reclamação. Porque a pessoa não consegue enxergar o mundo sob o mesmo olhar que o seu. Excelente, eu concordo. E isso é muito complicado, principalmente quando a gente lida com clientes que precisam performar, que precisam vender, que todo mundo precisa. Você encontra dificuldades. Mas você sabe, Ma, que na minha visão, e eu sempre acreditei muito nisso, eu prefiro pagar a maior quantidade de imposto no início para depois ter uma vida mais plena. Qual que é essa analogia, na verdade? Quando você diz, parece romantizar de corpo e alma, eu acho que não. Eu acredito que isso deveria ser a primeira lei de cultura de qualquer coisa, de qualquer empresa. Cara, você tem os seus valores, você não passar por cima dele em hipótese alguma. Mesmo com aquele cliente, mas eu preciso tanto disso, mas... Ok. Essa eu aprendi com o Vitor, que é um dos mentores, que, de verdade, decisões fáceis vão te trazer uma vida muito difícil. Verdade. E decisões difíceis vão te trazer uma vida muito fácil no futuro. Então, eu acredito totalmente nisso. Vai te dar mais trabalho, mas se você escolher os clientes certos para você iniciar o seu negócio, óbvio que nem sempre você vai conseguir, mas você for o guardião disso no princípio, isso vai te dar uma liberdade, um empoderamento, um senso de gratidão. Aquilo vai criar uma cultura interna tão grande, isso vai transbordar, porque a cultura ela tem que transbordar, inclusive internamente. E eu vou fazer uma analogia aqui. Analogia não, eu vou relatar. Essa semana, eu tô trabalhando aqui feito um maluco. Mas eu trabalho aqui dentro, faço o que eu tenho que fazer de uma maneira assim, maravilhosa. Não me cansa, não me estressa, nada. Eu tive que parar uma parte do meu dia, essa semana, para fazer durante umas 3 horas um trabalho pelo qual eu não acreditava de verdade. Muito cansativo. A consequência disso, eu tive que ir direto pra cama. Porque eu tava com náusea. A gente fica muito mal. Com náuseas de verdade. Muito. E se você que tá escutando a gente, empreendedor, você tá com burnout e você tá com depressão, cara, dá uma olhada se às vezes você só não tá fazendo aquilo que você não gosta por causa que você precisa nesse momento. Eu entendo que durante um período é necessário. Sim. Mas a vida toda é uma opção. Você tem que escolher um prazo. Exato. Boa. Eu coloquei um prazo, vou contar uma história boa. Uma história ótima. Antes eu tinha uma raiva de contar, mas hoje é uma história boa. Eu trabalhei muito tempo com o mercado de moda, né? Você sabe, trabalhei muito tempo com o mercado de moda. Fiz muita coisa relevante no mercado de moda. Isso me trouxe um determinado destaque que é muito legal. Me trouxe coisas também que não são, uma vaidade que não era minha. Sabe? Você começa a inflar, você vive o ambiente contamina. Uau. Tá? O ambiente contamina. Exato. E eu comecei a viver coisas assim, eventos e não sei o que lá. E eu comecei a viver uma vida que não era a minha vida. Não era a minha vida. Não são as coisas que eu gosto de fazer. Aquilo não me completava, mas de certa forma me remunerava bem. E eu sou uma pessoa, assim, muito comprometida com o que eu faço. Se eu estiver fazendo um projeto pra você, eu tô fazendo mesmo, entendeu? Eu tô lá. Eu tô lá. Se você me mandar uma mensagem 11 horas da noite, eu puder te responder, eu vou te responder 11 horas da noite. Eu não vou te deixar com uma dúvida, porque o meu horário comercial é das 9 às 18. Só pra gerar uma disciplina. Não vou. Se eu puder, entendeu? E eu entender que a pessoa também não tá, né, excedendo todos os limites, eu vou te responder naquele horário. E quando eu trabalhava com moda, eu era do tamo junto. Tem caixa pra carregar? Tamo junto. Tem roupa pra passar? Tamo junto. Tem roupa pra pendurar, colocar etiqueta? Vamos, bora, é pra acontecer? Vamos. E aí eu fui renovar um contrato com uma cliente. E, enfim, depois de um período bem exaustivo, eu fui renovar esse contrato com essa cliente. E aí a gente marcou um almoço no Shopping Cidade Jardim. E aí nós fomos, almoçamos, tomamos uma taça de vinho muito gostoso. E aí ela me, né, chorando as pitangas, me contando que estava apertada, que estava vendendo pouco e tudo mais.
vamos recapitular. Eu sou a pessoa que leva a caixa, que etiqueta, nananana, e fazia o marketing, cuidava de várias outras coisas, parcerias. Aí essa cliente me pediu assim, sabe? Tipo, falou, eu admiro muito a nossa parceria, né, e tudo mais. Eu preciso realmente de um desconto de, sei lá, eu cobrava R$4.000 o FII mensal na época, ela queria me pagar 2,5. Cara, eu falei pra ela assim, vamos, tá bom, bora. Se é pra você se organizar e tudo mais, tamo junto. A gente saiu da mesa do restaurante, ela entrou numa loja e comprou uma jaqueta de R$10.000. Thiago, eu juro pra você, eu senti toda essa sensação que você acabou de falar. Eu senti uma ânsia de vômito, assim, sintomas físicos, Sim, uma certa dormência. Cara, eu achei aquilo tão absurdo que eu falei, eu vou mudar isso daqui em 1 ano. Em 1 ano. Eu cheguei em casa, eu olhei todas as contas que eu tinha, né, pra pagar. Eu olhei quantas pessoas eu precisava atender. E eu falei, eu vou estudar todos os dias, 3 horas de manhã e 3 horas à noite, durante esse ano inteiro. Isso foi em dezembro, né, renovando ali o ano seguinte. Durante o ano de 2019 inteiro, eu vou estudar o ano de 2019 inteiro. E eu não vou mais atender esse mercado, porque é um mercado de vaidade. Enfim, falei um monte pra mim, né, na minha cabeça. Sim, fiquei muito puta com aquilo. E eu reorganizei os meus planos de vida. Eu fui entender, por exemplo, que pra mim era muito importante ficar com meu marido e com meu filho à noite, que eu não queria mais participar de eventos à noite, que aquilo não tinha nada a ver. Cara, eu trabalhei 1 ano, assim, sofrido, sabe? 1 ano que você sofre de estar ali, mas eu sabia que precisava. Por isso que eu falo, você tem que estipular um prazo. E mais que isso, você tem que entender o que você vai fazer depois que esse prazo terminar, porque senão você fica numa situação de desconforto, numa zona de desconforto por muito tempo, sem tomar uma iniciativa, porque também não adianta nada se você não faz alguma coisa para mudar. Eu estudei, Thiago, de domingo a domingo, 3 horas, eu tinha na minha agenda, não existia compromisso que fizesse eu mudar isso. 3 horas de manhã, 3 horas à noite. Eu fui estudar modelos de negócio, eu fui estudar startups, eu fui estudar de tudo, assim. Eu fui estudar o mercado, eu fui entender melhor sobre benchmarking, eu fiz formação em coach, para aprender a fazer melhores perguntas. Eu me profissionalizei ainda mais, porque eu já tinha vários cursos na área, mas na área de gestão de imagem, quando a gente fala de imagem e estilo mesmo, porque eu percebia que isso era uma dificuldade muito grande de empreendedores. Às vezes a pessoa tinha muito para falar, era muito inteligente, muito foda para falar a palavra bem certa mesmo, e ela não parecia. Isso faz diferença. Muito. Isso faz diferença. Então, eu fui estudar tudo aquilo que eu achava que eu precisava para entregar o serviço que eu entrego hoje. Sou muito feliz de falar que hoje eu entrego esse serviço. No começo, eu não podia entregar. Faltou recurso intelectual, faltou recurso financeiro e diversas outras coisas. Veio uma pandemia no meio, né? Porque isso foi em 2019, quando eu resolvi mudar de público, 2020, uma pandemia. Você sabe o que eu fiz? Falei, beleza, excelente hora para eu testar os meus conhecimentos. Vou abrir mentoria online para grupos. Cara, e as pessoas vinham me falando as coisas dos negócios e eu falava, cara, eu posso ajudar com isso. Aí a pessoa vinha me trazer outro problema e falou, caraca, eu posso ajudar com isso. Sabe assim, vai te dando uma vontade, assim, de fazer. E aí a Carpe mudou um pouco os rumos dela, né, de um mercado muito nichado para moda, para atender qualquer segmento, entendendo que a base é a mesma. Fundamento é o mesmo. Perfeito. O fundamento é o mesmo. O que muda são algumas nuances, mas o fundamento é o mesmo. E eu fico muito feliz de oferecer esse fundamento hoje para as empresas, porque eu sei que é isso que traz potencial de evolução. Não é um logo bonito. Não é você falar, não, mas aí eu tenho uma palavra, eu chamo os meus seguidores de seguimores, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Porque as pessoas acham isso. Porque acho que acontece? Simples assim, né? Parece muito simples. Então, veja alguém falando sobre branding na internet. E não é uma crítica. Na internet é o lugar onde você vai falar realmente de uma maneira mais superficial sobre as coisas. A gente não tem o tempo e não é a ferramenta para você trazer profundidade. Né? Então, às vezes, por exemplo, se a pessoa entrar lá no meu Instagram, ela não sabe, por exemplo, o que você conhece sobre o meu trabalho ou o que você conhece sobre o meu background, entendeu? E não faz sentido também eu ficar falando ali, será que isso seria
muito mais uma elevação de ego, ou será que realmente aquele é o espaço para isso? Ou será que existem outras formas? A gente precisa encontrar o nosso formato. As pessoas veem, falando sobre branding, como uma cor. É logo. Aí quando você fala em tom de voz, a pessoa acha que é tipo assim, tom de voz mesmo, assim. Se eu vou falar mais alto, se eu vou falar mais baixo. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. E é comum que elas não entendam. A gente precisa mostrar para as pessoas que o nosso trabalho é diferente. Exato. E eu acho que quando você está falando sobre a gente mostrar o trabalho que é feito e tudo mais, e convencer, por isso que eu falei que eu sou a pessoa que gosta de pagar o maior imposto no início. Então, quando você cria toda uma mentalidade e você começa do zero e faz aquele trabalho de meter a mão na massa de verdade, olha o que a gente construiu aqui. O Partners, ele não tinha marca. O Partners não tinha pessoas. O Partners não tinha o produto bem definido. O Partners não tinha autoridade e não tinha prova social. Faltou tudo. O que ele tinha? Eletricidade, Wi-Fi. Mas era ok, a gente Vocês entendeu. comentaram uma ideia, né, Thiago? Total, eu sabia. Aí acho que é um ponto que eu quero deixar muito claro. Que as pessoas não entendem isso, mas eu quero deixar muito claro. Isso, a gente começar sem estar pronto, não foi atrelado a ser irresponsável. O que eu entendi? Eu vou ser obcecado pelo negócio. Então, o que a Mayara tiver de dor, eu vou dar a vida para resolver essa dor. E aí depois eu vou criar os padrões, e depois os processos e a metodologia. E aí eu vejo que tipo de... É a indústria farmacêutica. Que tipo de configuração ou que tipo de, sei lá, de ativo que vai resolver a da Mayara, do Guilherme, do fulano, do ciclano, do Beltrano. Então, assim a gente foi construído. É o modelo ideal? Nunca, ainda nem está pronto, porque a gente continua evoluindo constantemente. E nunca vai estar. No dia que estiver pronto, a gente baixa as portas e falta o desafio, entendeu? Não vai estar. E as pessoas vão sempre... As pessoas sempre vão ter novas necessidades, porque as coisas mudam. Sim. Aí, Thiago, veja bem, você falou um ponto que eu acho interessante, me trouxe aqui uma lembrança. Vocês estavam num ponto A e vocês sabiam qual era o ponto B. Perfeito. E vocês estavam dispostos a percorrer caminhos diferentes para chegar no ponto B, mas o objetivo nunca mudou. Perfeito. As pessoas mudam de objetivo muito rápido, porque elas não têm paciência. Até hoje a gente tem uma metodologia proprietária. A gente não tinha. Para eu conseguir escrever esse projeto de metodologia, eu precisei errar, aconteceu um monte de merda, deu tudo errado. Cara, no começo do ano eu contratei uma pessoa para pagar caro, assim, eu falei, vou investir numa pessoa sênior, tal, não sei o que venha do mercado, vou investir. 45 dias depois, ela olhou pra mim e falou, eu tô saindo porque aqui é uma bagunça. Falei, eu não estou pronta para ter uma pessoa como essa na minha empresa. Primeiro, eu preciso ter processos bem estabelecidos. E a minha entrega para o cliente era boa, mas eu não era uma empresa, eu era uma eu-presa. Tudo ainda dependia de mim, Thiago. Então, eu tinha um negócio que tinha um faturamento relevante. A minha entrega final para o cliente era boa, porque assim, eu me matava, eu trabalhava de madrugada, eu perdi os meus finais de semana. Cara, eu perdi inúmeras coisas do meu filho. Eu não olho pra isso com culpa. Mas eu perdi. Mas eu perdi, entendeu? O preço que a gente paga pra conseguir ter o que a gente quer é muito alto. Entendeu? Sim. Nem todo mundo tá disposto a pagar. Mas uma coisa eu nunca mudei, o meu objetivo final. E o meu objetivo final não tá atrelado a Carpe. Tá atrelado ao modelo de vida que eu quero viver, aquilo que é importante pra mim. Se for pela Carpe ou se for por qualquer outra, eu não sei como que eu vou alcançar esse objetivo, mas o meu objetivo é de vida. As pessoas têm objetivo de vida. Por isso que eu falo que a pessoa por trás da marca é muito importante. As pessoas. Excelente. Né? Eu aprendi com vocês, por exemplo, a sentar com o meu colaborador e entender para ele o que é importante para ele, o que é sucesso para ele. Porque apesar de entender isso na teoria, eu não fazia isso, porque eu estava consumida pela operação.
Eu estava lá escrevendo na unha o projeto. Eu não tinha tempo para falar com o meu colaborador. Não tinha tempo para treinar ele. Aí depois, como que você quer que o negócio saia do jeito que precisa se você não teve tempo para treinar? Então, por exemplo, o que essa pessoa me falou quando ela saiu foi muito importante para mim. Que eu dei um passo para trás, eu mandei quase todo o meu time. Renovou tudo. Eu renovei tudo. Eu precisei, ficaram 2 pessoas só. De 10, ficaram 2. Entende? Mas assim, eu sentei com essas pessoas e fui entender assim, será que o objetivo dessas pessoas está alinhado com o meu objetivo? Com o objetivo da empresa? Será que a empresa pode ser a força que vai realizar os objetivos dela? Exatamente, porque se não for, as pessoas vão ficar aqui por esse trabalho até aparecer uma coisa que pague mais. Tempo por dinheiro. Exatamente. E não é isso que eu preciso para crescer, não é dessa maneira que eu vou crescer. Excelente. Então eu, agora, esse ano, eu dei vários passos para trás de novo. E empreender é isso, é você entender que diversas vezes você vai dar vários passos para trás de novo. Total. E se você olhar muito longe e ficar prestando atenção em quantas vezes você foi para trás, sem entender o quanto aquilo te trouxe de bagagem, de repertório, você se frustra e aí você adoece. E você falando isso, Mai, me traz a sensação de que eu vejo que é o pior cenário que possa ter. Inclusive, ele é pior do que aquele cenário que já está tudo desabado. Por que eu estou dizendo isso? Quando você diz que é a sua história de que a empresa era uma bagunça, mas a ponta era perfeita, ou seja, a entrega era perfeita, é sobre o quanto que você precisa gastar de energia e estresse para conseguir chegar num resultado. E acho que a pior coisa que tem é você ter esse resultado. Sabe por quê? Porque ele te mascara os seus problemas. E cedo ou tarde, a conta vai chegar, quer você queira ou não. Imagina se eu ficasse puta com a menina que me falou a verdade. Daqui 10 anos, você ia estar patinando do mesmo jeito. Na mesma, foi importantíssimo. Eu nunca falei isso pra ela, Tati. Tati. Mas foi importante. Eu tinha acabado de entrar no Partners. Então, assim, pra mim tava muito claro. Foi um erro de timing. Porque pra mim tava muito claro que tava bagunçado. E por isso que eu fui buscar uma ajuda profissional pra isso. Legal. Entende? Porém, eu me empolguei. Eu fui lá e despendi de uma grana, inclusive, muito relevante para o negócio, porque você contratar alguém sênior no mercado custa caro, entendeu? Em 45 dias eu só queimei dinheiro, porque a pessoa não conseguiu, obviamente, fazer nada. E outra, ela não tinha os insumos que ela precisava para trabalhar. Então, às vezes, a gente não tem um time bom ali, porque a gente também não dá os insumos para que as pessoas trabalhem da maneira que precisa. Isso foi essencial para eu sair do pedestal. Não que eu estivesse assim, é uma metáfora, sabe? Sim. De você sair ali do pedestal e voltar e falar, realmente, sem esses processos, sem essas coisas, como que as pessoas vão entregar? É porque pra gente que tá lá na linha de frente e faz isso há muito tempo, que foi o que eu te falei, né? Eu parei de estudar branding para estudar negócio, porque eu fiquei na síndrome da boa aluna, né? Fazendo todos os cursos de branding, todos os materiais, todos os frameworks, estudos, assinando relatório de tendências e tudo mais. Cara, isso seria incrível se eu quisesse ser uma consultora, mas para ter um escritório, você precisa de outras habilidades. Eu preciso de outras habilidades, entendeu? E foi por isso que eu fui buscar essa ajuda, porque eu não tinha essas habilidades. Reconhecer que você não tem essas habilidades também é algo muito importante, porque senão a gente fica numa vaidade infinita, que não leva a gente a lugar nenhum. Pelo contrário, só afasta a gente dos objetivos que a gente tem. Então foi muito importante isso pra mim, muito importante mesmo. E Má, agora pegando uma esquerda aqui, pra onde a Carpe tá indo? Para onde você tá mirando com o negócio? A gente tem um objetivo, Thiago, de atender marcas que sejam relevantes para o mundo. Uau, fala mais. Parece aquela frase de colocar na parede, mas a realidade é que é isso mesmo. Eu entendi que para o meu negócio crescer, eu precisava entender o impacto que eu queria causar lá na outra ponta. Perfeito. E que isso seria uma maneira também de engajar as pessoas que trabalham comigo. A gente está num momento de revisão de processos. A gente acabou de desenhar uma metodologia proprietária.
Estamos aí indo para a Biblioteca Muito Nacional, bom. né? Isso aí. E registrar. Então, a gente acabou de finalizar uma metodologia proprietária. Um jeito de fazer que conduza as pessoas a entenderem que elas só têm potencial de evolução se elas forem relevantes para as pessoas. E eu quero que a Carpe seja relevante na vida das pessoas. Quero fazer parte de projetos que melhoram o mundo de alguma forma. Não é utópico, né? A gente, por esse projeto mesmo que eu te falei, né, sobre essas relações de trabalho, a gente percebe que a gente pode mudar a forma que as pessoas contam as próprias histórias e a gente pode mudar, inclusive, as histórias. Olha que interessante. Se você precisa de um diagnóstico sobre, agora em tempo real, se isso é utópico ou não, eu vou te falar não. A gente acabou de inaugurar aqui, você está aqui no escritório novo, na sede nova da Adventures. Maravilhoso. E no Day One, o Rafa, que basicamente o pilar da Adventures vem da Avelar Media, que era a agência fundada pelo Rafa e pelo G, depois mais pra frente pelo G. Ela começou na Maré, dentro de uma, sei lá, num andar em cima de um galpão, de uma fábrica, na Maré, no Rio de Janeiro. Cara, não tem nada de glamour lá, pelo contrário. E relato dele aqui, assim, eu não vivi essa parte da história, mas relatos dele, ele falou, cara, e ele tem provas disso, tem movimentos, tem documentos, eu compartilho isso com todo mundo, todos os colaboradores. E lá estava escrito assim, quando ele falava, cara, eu tinha que falar, eu dava até risadinha depois. Porque eu falava, nós vamos construir o maior grupo de comunicação do Brasil. Num galpão, na Maré, ele falou, tinha que rir, senão eles achavam que era louco. Estamos aqui, quase 3 anos e meio depois. Hoje pouquíssimo tempo, né? A Adventure está situada nos lugares mais relevantes aqui de São Paulo, tem grandes marcas, um valuation de 450 milhões de reais. Por que não? Então, assim, quando a gente... eu vejo, acho que o propósito, a visão, ela tem que ser muito clara. O Partners, ele nasceu com essa visão. A gente quer, sim, se tornar o maior ecossistema de agências do Brasil. É o que a gente está buscando. E aí você fala assim, ok, eu já tenho um valuation de 450 milhões, a empresa é gigante, está acontecendo, está crescendo, 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 e não tem mais espaço para utopias. E eu vou dividir isso aqui com você, ó. Tem sim. Para quem estiver vendo, assista, dá uma olhada no YouTube. Gui, a gente consegue colocar isso aqui depois no vídeo? Isso daqui a visão do Rafa lá de trás, que agora é a nossa visão da Adventures num jornal de 2027, onde a Adventures realiza o seu IPO e bate recordes. O Partners tem mais de 1.500 agências. O perfume do Gustavo Lima, que a gente vai lançar em breve, se tornou uma das maiores marcas, ganhou prêmios. Tá aqui, para todos os colaboradores. Isso foi entregue. Então, não tem utopia. Parabéns. Eu acho que se você tem isso, e isso é nítido de você estar no seu DNA, estar na sua essência, se você vai virar quantas para a direita, quantas para a esquerda, não sei. Mas o ponto B está muito bem definido. Então, busca pelo seu ponto B sim, tá bom? É isso. Sempre eu acho que, como eu disse, eu acho que as pessoas mudam muito de objetivo. E a gente precisa ter um motivo. Total. Né? A gente precisa saber para onde a gente está indo. E mais do que isso, não é a direção. É por quê. Excelente. Gigante. Por quê? Então, às vezes, as pessoas não sabem por que elas querem atingir. E pode ser qualquer motivo. Então, a pessoa, às vezes, tem vergonha de falar, por exemplo, cara, porque eu queria ser famosa, sei lá. Tem gente que gostaria de ser famoso. Tudo bem. Tá tudo bem. Ok. Qual o caminho, né, pra chegar? Você vai ser famoso pelo quê? No estralar de dedo não vai acontecer. Entende? Exatamente. Qual é o caminho que você vai percorrer? Genial. Então, assim, eu prefiro ter esse sonho grande nesse momento, né? Sempre entendendo, como eu te disse, olhando sempre para os próximos 100 metros, para não causar ansiedade, não ter um burnout, para não pirar completamente, porque é muito punk empreender. Cara. Total, a gente conversa entre o pessoal das agências, a gente conhece as dores das outras pessoas, e isso é muito legal, porque dentro do Partners, você consegue reclamar, assim, sabe, do que tá acontecendo, e a pessoa fala, puta, passei por isso ano passado, e aí eu fiz tal coisa. Cara, e aí você consegue, né? É uma luz. Ir subindo degrau por degrau, entendeu? É uma rede de apoio, é isso. Exatamente, é uma rede de apoio. É uma rede de apoio. É isso. Empreender é uma jornada
muito sozinha, né? Muito carente. E ela não precisa ser. Você pode ter uma rede de apoio, estar próximo de pessoas, próximo de negócios, pessoas que estão no mesmo front que você. Não é uma concorrência, é um benefício. Então isso vale super a pena. Acho que o melhor investimento que a gente pode ter é em nós mesmos. Má, você lembra que eu falei pra você que quando a gente liga o REC, vai assim? A gente tá caminhando pro final, Má. Assim, gente, mentira! Sério, a gente tá caminhando pro final. Mas, cara, tem muita coisa, muita ideia aqui que pode acontecer, muito papo. Já tá mais do que convidado pra gente voltar. Vamos. Mas quem ainda não conhece você ou não te segue no Instagram, ou não segue a Carpe, onde que a gente consegue saber um pouquinho mais de vocês? Bom, o Instagram da Carpe é carpe.branding, né? @carpe.branding. E o meu Instagram é Ma Souza Murakami. Com K. E com I no final. É isso aí. Você vai achar. Você vai encontrar, exatamente. E lá eu divido um pouquinho da minha vida, que é muito mais do que ser a diretora criativa ou head de estratégia da Carpe. Total. Mais um ser humano vivendo lá as suas batalhas, né? Total. Tendo uma vida complexa, como a de todo mundo, e dividindo coisas que eu acho relevante. E pode ser qualquer coisa, às vezes é um creme pro cabelo, às vezes é um super insight pro seu negócio, enfim. Total. Esses dias eu postei um negócio, eu falei assim, gente, tô confundindo a cabeça do seguidor, né? Porque ontem caipirinha, hoje uma vida fitness, as pessoas ficam meio confusas aqui, daqui a pouco falando de branding. Mas é isso, a gente é um monte de coisa, né? A gente é um monte de coisa. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu amei estar aqui com vocês. Eu sou muito grata ao Partners, né? Eu tenho elevado muito o meu nível de consciência sobre o meu negócio e tenho entendido que a gente é capaz de fazer muita coisa legal. Estou muito feliz. Conta com a gente. Obrigada pelo convite. Conta com a gente. E você também, que ficou até agora. Espero que você tenha gostado do papo. Tenho certeza que gostou do papo. E, de verdade, se você quiser, e é muito importante pra gente também saber se você tá gostando ou não, cara, dá um print, fala com a gente, manda no direct. O meu é @thiago.adventures. A Mayara acabou de passar o perfil dela, manda a mensagem. Se você quer saber mais sobre brand, entender um pouco mais, ou acha que faz e quer debater um pouco mais, aumentar o seu nível de consciência, vai. Aqui o nosso maior propósito é de verdade gerar conexões. Então vai lá e não usa isso como entretenimento, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Valeu!